O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Tirtha Yatra Parva. Capítulo 108. Bhagirata, através de austeridades, pede a Ganga para levar os 60.000 ancestrais para o céu. Shiva para assegurar o retorno de Ganga para a terra. Lomasa disse: aquele mesmo rei, de arco poderoso, permanecendo na vanguarda dos circundantes, ou seja, o ocupante de um trono imperial de um poderoso carro, possuindo todo o grande poder de combate, tornou-se o deleite dos olhos e da alma de todo o mundo. E ele, de braço poderoso, veio a saber como seus antepassados tinham encontrado um fim horrível por causa de Kapila, de alma poderosa, e como eles não tinham podido alcançar a região dos deuses. E ele, com o coração triste, transferiu seus deveres reais para seu ministro, e, ó Senhor de homens, para praticar austeridades, foi para o lado da montanha nevada, os Himalaias. E, ó o mais louvável dos homens, desejoso de extinguir seus pecados por levar uma vida austera, e assim obter a graça da deusa Ganga, ele visitou aquela principal das montanhas, Himalaia. E ele a contemplou adornada com picos de diversas formas, cheia de terra mineral, borrifada por todos os lados por gotas de nuvens que estavam repousando sobre a brisa, bela com rios e arvoredos e contrafortes rochosos, parecendo muitos palácios em uma cidade, acompanhada por leões e tigres que tinham se escondido em suas cavernas e tocas, e também habitada por aves de formas diversas, que estavam proferindo diversos sons, como os bringarajás, e gansos, e datiuas, e galhos de água, e pavões e aves com 100 penas, e givãs de vacas, e melros, e chacoras de olhos providos de cantos pretos, e as aves que amam seus filhotes. E ele viu a montanha cheia de lótus crescendo em reservatórios de água encantadores. E os grous a tornavam graciosa com seus sons, e os quinaras e as ninfas celestes estavam sentados sobre os seus blocos pedregosos. E os elefantes ocupantes dos pontos cardeais tinham roubado suas árvores em todos os lugares com a ponta de suas presas, e os semideuses da classe Vidyadhara frequentavam a colina. E ela estava cheia de várias pedras preciosas, e era também infestada por cobras portadoras de veneno terrível e de línguas ardentes. E a montanha em alguns lugares parecia ouro maciço, e em outros lugares ela se parecia com uma pilha prateada, e em uns lugares era como uma pilha negra de colírio. Assim era a colina nevada onde o rei agora se encontrava. E aquele mais louvável dos homens naquele local dirigiu-se a um modo de vida austero sublime. E por 1000 anos a sua subsistência foi só água, frutas e raízes. Quando, entretanto, tinham-se passado 1000 anos segundo o cálculo dos deuses, então o grande rio Ganga, tendo assumido uma forma material, revelou para ele sua pessoa divina. Ganga disse: ó grande rei, o que tu desejas de mim? E o que eu devo te conceder? Dize-me, ó o mais louvável dos homens. Eu farei o que tu me pedires. Assim abordado, o rei então deu sua resposta para Ganga, a filha da colina nevada, dizendo: ó concessora de bênçãos, ó grande rio, os meus antepassados, enquanto procuravam pelo cavalo, foram mandados por Kapila para a residência do deus da morte. E aqueles 60.000 filhos de Sagara, de alma poderosa, tendo encontrado o majestoso Kapila, pereceram em um instante. Tendo perecido dessa maneira, não há lugar para eles na região do céu, ó grande rio. Enquanto tu não borrifares os corpos deles com tua água, não haverá salvação para aqueles filhos de Sagara. Ó deusa abençoada, leva meus antepassados, os filhos de Sagara, para a região do céu. Ó grande rio, por causa deles é que eu estou te suplicando realmente. Lomasa disse: Ganga, a deusa saudada pelo mundo, tendo ouvido essas palavras do rei, ficou bem satisfeita, e falou para Bhagirata as seguintes palavras: ó grande rei, eu estou preparada para fazer o que tu me pedes, não há dúvida disso. Mas quando eu descer do céu para a terra, a força da minha queda será difícil de suportar.
Ó protetor de homens, nos 3 mundos não existe ninguém que possa suportá-la exceto Shiva, o mais louvável dos deuses, o grande senhor com a garganta azul escura. Ó príncipe de braço poderoso, obtém o favor, por praticar austeridades, daquele Shiva concessor de benefícios. Aquele Deus sustentará minha descida sobre a sua cabeça. O teu desejo ele realizará, o desejo de ser útil aos teus pais, ó rei. Então o grande rei Bhagirata, após ouvi-la, foi à colina Kailasa, e dirigindo-se a um método severo de penitências, no término de certo espaço de tempo obteve o favor daquele produtor de bênçãos Shiva. E, ó protetor de homens, aquele melhor dos homens, para que os seus antepassados tivessem um lugar no céu assegurado para eles, recebeu daquele próprio Shiva a realização de seu desejo, isto é, o desejo que a descida de Ganga pudesse ser sustentada. Capítulo 109. Ganga cai à terra, inunda local dos ancestrais, enche o mar. Lomasa disse, o Deus abençoado, ao ouvir as palavras de Bhagirata, e com o objetivo de fazer o que era agradável para os residentes do céu, respondeu ao rei, dizendo, que assim seja, ó o mais justo dos protetores de homens, ó o príncipe de braços poderosos. Por tua causa eu sustentarei o rio dos deuses, quando ela fizer sua descida do céu, ela que é pura e abençoada e divina, ó o rei de braço poderoso. Dizendo isso ele foi para a montanha nevada, cercado por seus servidores, de aparência terrível, e com armas erguidas de formas diversas. E permanecendo lá ele disse para Bhagirata, o mais louvável dos homens, ó o príncipe de braço poderoso, ora para o rio, a filha do rei das montanhas. Eu sustentarei o mais louvável dos rios quando ela cair da terceira região do mundo céu. Tendo ouvido essas palavras proferidas por Shiva, o rei se tornou devoto de coração, e prestou homenagem e dirigiu seus pensamentos em direção a Ganga. Então o rio encantador de água pura, ao ser assim lembrado pelo rei, e vendo que o grande senhor Shiva estava parado para receber sua queda, desceu de repente do céu. E vendo que ela tinha se lançado do céu, os deuses, junto com os santos poderosos, os Gandharvas, as cobras, e os Yakshas reuniram-se lá como espectadores. Então desceu do céu Ganga, a filha da montanha nevada. E seus redemoinhos eram tempestuosos, e ela estava cheia de peixes e tubarões. Ó rei, direcionando seu curso para o mar, ela separou-se em 3 correntes, e sua água estava espalhada com pilhas de espuma, que pareciam muitas fileiras de gansos brancos. E torta e tortuosa no movimento de seu corpo, em alguns lugares, e em outros tropeçando por assim dizer, e coberta com espuma como com um manto, ela seguiu em frente como uma mulher bêbada. E em outros lugares, em virtude do ribombo de suas águas, ela proferia sons altos. Assim assumindo muitos aspectos diferentes. Quando caiu do céu e alcançou a superfície da terra, ela disse para Bhagirata, ó grande rei, mostra-me o caminho que eu terei que tomar. Ó Senhor da terra, por tua causa eu desci para a terra. Tendo ouvido essas palavras, o rei Bhagirata dirigiu seu curso para o local onde jaziam aqueles corpos dos poderosos filhos de Sagara, para que, ó o mais louvável dos homens, a água santa pudesse inundar o mesmo. Tendo realizado a tarefa de sustentar Ganga, Shiva, saudado pelos homens, foi para Kailasa, a mais louvável das montanhas, acompanhado pelos celestiais. E o protetor de homens Bhagirata acompanhado por Ganga alcançou o mar, e o mar, a residência de Varuna, foi enchido rapidamente. E o rei adotou Ganga como filha, e naquele local ofereceu libações de água aos espíritos de seus antepassados, assim o desejo do seu coração foi realizado. Questionado por ti eu narrei a história inteira de como Ganga que flui em 3 correntes foi trazida para a terra para encher o oceano, como o santo poderoso bebeu o oceano por uma razão específica, e como, ó o Senhor, Vatapin, o matador de Brahmanes, foi destruído por Agastya. Capítulo 110. História do rei de Anga e Rishyasringa, alívio da seca.
Vaisampayana disse: ó chefe da linhagem Bharata, então o filho de Kunti foi em um passo lento aos dois rios Nanda e Aparananda, que tem a virtude de destruir o medo do pecado. E o protetor de homens, tendo alcançado a colina salubre Hemakuta, contemplou lá muitas vistas desconhecidas e inconcebíveis. Lá a própria pronúncia de palavras causava a reunião de nuvens, e 1000 saraivadas de pedras. E as pessoas à visão dela ficavam tristes, e eram incapazes de subir a colina. Lá os ventos sopravam sempre, e os céus sempre derramavam chuvas, e igualmente os sons da recitação dos escritos sagrados eram ouvidos, ainda assim ninguém era visto. À noite e de manhã era visto o fogo abençoado que carrega as oferendas para os deuses, e lá insetos mordiam e interrompiam a prática de austeridades. E lá uma tristeza tomava conta da alma, e as pessoas ficavam doentes. O filho de Pandu, tendo observado muitas circunstâncias estranhas dessa natureza, dirigiu novamente suas perguntas para Lomasa com referência àquelas coisas surpreendentes. Lomasa disse: ó matador de inimigos, ó rei, eu vou te falar o que nós ouvimos antes, presta atenção ao mesmo com mente absorta. Neste pico de Rishava havia uma vez um santo conhecido por esse nome. E sua vida tinha durado por muitas centenas de anos. E ele era dedicado a penitências e era imensamente colérico. E ele, realmente, por ter sido falado por outros, por cólera dirigiu-se à colina desta maneira: quem quer que profira quaisquer palavras aqui, tu deves jogar pedras nele, e tu deves chamar os ventos para impedi-lo de fazer algum barulho. Isso foi o que o santo disse. E assim, neste lugar, logo que um homem profere qualquer palavra, ele é impedido por uma nuvem ribombante. Ó rei, assim esses feitos foram realizados por aquele grande santo, e por ir a ele também proibiu outros atos. Ó rei, a tradição diz que, quando os deuses antigamente vieram ao Nanda, chegaram lá de repente diversos homens para olhar os celestiais. Aqueles mesmos deuses em cuja vanguarda permanecia Indra, no entanto, não gostaram de ser vistos, e assim tornaram este lugar inacessível, por erguer obstruções na forma de colinas. E daquele dia em diante, ó filho de Kunti, os homens não podiam lançar seus olhos em nenhuma época sobre o que parecia uma colina, menos ainda subir a mesma. Esta grande montanha não pode ser vista por ninguém que não tenha levado uma vida austera, nem tal pessoa pode subi-la. Portanto, ó filho de Kunti, mantém tua língua sob controle. Aqui naquela época todos aqueles deuses realizaram os melhores ritos sacrificais, ó filho de Bharata. Até hoje as marcas disso podem ser vistas. Esta erva aqui tem a forma da erva cusa sagrada, a terra aqui parece estar coberta com a erva sagrada, e, ó Senhor de homens, muitas destas árvores aqui parecem os pontos para amarrar os animais sacrificais. Ó filho de Bharata, os deuses e os santos ainda têm residência aqui, e seu fogo sagrado é observado de manhã e à noite. Se alguém se banha aqui seu pecado é destruído imediatamente, ó filho de Kunti. Ó mais louvável da linhagem de Kuru, portanto, faze tuas abluções, junto com teus irmãos mais novos. Então depois de ter te banhado no Nanda, tu deves te dirigir ao rio Kausiki, o local onde a forma mais excelente e severa de penitências foi praticada por Visvamitra. Então o rei com seus servidores, tendo banhado seu corpo lá, foi para o rio Kausiki, que era puro e encantador e agradável com água fresca. Lomasa disse: este é o rio divino puro de nome Kausiki, ó chefe da tribo Bharata, e este é o eremitério encantador de Visvamitra, notável aqui. E este é um eremitério, de nome santo, pertencente a Kasyapa de alma poderosa, cujo filho era Rishyasringa, dedicado a penitências, e de paixões sob controle. Ele por meio da força de suas penitências fez Indra fazer chover, e esse Deus, o matador dos demônios Vala e Vritra, temendo-o, derramou chuva durante uma seca. Aquele filho forte e poderoso de Kasyapa nasceu de uma corça. Ele produziu uma grande maravilha no território de Lomapada.
E quando as colheitas foram recuperadas, o rei Lomapada deu sua filha Santa em casamento para ele, como o sol deu em casamento sua filha Savitri. Yudhishthira disse, como o filho de Kasyapa, Rishyasringa, nasceu de uma corça. E como ele era dotado de santidade, sendo o resultado de uma ligação sexual repreensível. E por que razão Indra, o matador dos demônios Vala-e-Vritra, ficou com medo daquele moço sagaz, e derramou chuva durante um período de seca? E quão bela era aquela princesa santa, pura em vida, ela que cativou o coração dele quando ele tinha se transformado em um servo. E já que o santo real Lomapada é citado como tendo disposição virtuosa, porque foi que no seu território, Indra, o castigador do demônio Paka, reteve a chuva. Ó santo divino, tudo isso em detalhes, exatamente como aconteceu, faze o favor de narrar para mim, pois eu estou desejoso de ouvir os feitos da vida de Rishyasringa. Lomasa disse, houve como Rishyasringa, de nome temido, nasceu como filho de Vibhandaka, que era um santo da casta Brahmani, que tinha desenvolvido sua alma por meio de austeridades religiosas, cuja semente nunca falhou em causar geração, e que era erudito e brilhante como o Senhor dos seres. E o pai era muito honrado, e o filho era possuidor de um espírito poderoso, e, embora fosse um menino, era respeitado por homens idosos. E aquele filho de Kasyapa, Vibhandaka, tendo ido a um lago grande, dedicou-se à prática de penitências. E aquele santo, comparável a um deus, laborou por um longo período. E uma vez, quando ele estava lavando a boca nas águas, ele viu a ninfa celeste Urvasi, e por causa disso seu fluido seminal saiu. E, ó rei, uma corça naquele momento lambeu junto com a água que estava bebendo, estando sedenta, e por essa causa ela ficou prenhe. Aquela corça realmente tinha sido uma filha dos deuses, e ouviu antigamente do santo Brahma, o criador dos mundos, tu serás uma corça, e quando estiveres naquela forma tu darás à luz um santo, tu então o serás libertada. Como quis o destino, e como a palavra do Criador não seria falsa, naquela mesma corça nasceu seu filho de Vibhandaka, um santo poderoso. E Rishyasringa, dedicado a penitências, sempre passava os seus dias na floresta. Ó rei, havia um chifre na cabeça daquele santo magnânimo e por essa razão com o tempo ele veio a conhecido pelo nome Rishyasringa. E exceto seu pai nenhum homem alguma vez antes tinha sido visto por ele, portanto a sua mente, ó o protetor de homens, era totalmente devotada aos deveres de uma vida casta. Naquele mesmo período havia um soberano da terra de Anga conhecido pelo nome de Lomapada que era amigo de Dasarata. Nós soubemos que ele por gostar de prazer tinha sido culpado de uma falsidade em relação a um Brahmane. E aquele soberano do mundo naquela época era evitado por todas as pessoas da classe sacerdotal. E ele estava sem um sacerdote oficiante para ajudá-lo em seus ritos religiosos. E o deus de 1000 olhos Indra de repente se absteve de dar chuva em seu território de tal modo que o seu povo começou a sofrer e, ó o Senhor da terra, ele questionou vários brahmanes, dedicados a penitências, de mentes desenvolvidas, e possuidores de capacidades, a respeito da questão de chuva ser concedida pelo Senhor dos deuses, dizendo, como os céus podem nos conceder chuva? Pensem em um meio para esse propósito. E aqueles homens cultos, assim questionados, deram expressão aos seus respectivos pontos de vista. E um entre eles, o melhor dos santos, falou àquele rei, dizendo, ó Senhor dos reis, os brahmanes estão zangados contigo. Faze alguma ação portanto para apaziguá-los. Ó soberano da terra, manda buscar Rishyasringa, o filho de um santo, residente da floresta, que não conhece nada do sexo feminino, e sempre se deleita na simplicidade. Ó rei, se ele, excelente na prática de penitências, aparecer em teu território, a chuva será concedida pelos céus imediatamente, disso eu não tenho dúvida em absoluto. E, ó rei, tendo ouvido essas palavras Lomapada fez expiação pelos seus pecados.
E ele partiu, e quando os Brahmanes foram apaziguados ele voltou novamente, e vendo o rei de volta ao povo ficou profundamente contente de novo. Então o rei de Anga convocou uma reunião de seus ministros, competentes em darem conselhos. E ele teve grande trabalho para arranjar algum plano para assegurar uma visita de Rishyasringa. E, ó o príncipe inabalável, com aqueles ministros, que eram versados em todos os ramos de conhecimento, e muito competentes em questões mundanas, e que tinham uma instrução completa em assuntos práticos, ele fixou finalmente um plano para alcançar seu objetivo. E então ele mandou buscar várias cortesãs, mulheres da cidade, hábeis em tudo. E quando elas chegaram, aquele soberano da terra falou a elas dizendo: ó mulheres encantadoras, vocês devem achar algumas maneiras de cativar e obter a confiança do filho do santo, Rishyasringa, que vocês devem trazer para meu território. E aquelas mulheres, por um lado com medo da raiva do rei e por outro temendo uma maldição do santo, ficaram tristes e confusas, e declararam que o serviço estava além do seu poder. No entanto, entre elas, uma mulher grisalha, falou assim ao rei: ó grande rei, eu tentarei trazer para cá aquele cuja riqueza consiste somente em penitências. Tu, no entanto, terás que obter para mim certas coisas, com relação ao plano. Nesse caso eu posso ser capaz de trazer o filho do santo, Rishyasringa. Imediatamente o rei deu a ordem para que tudo o que ela pedisse fosse obtido. E ele também deu bastante riqueza e joias de vários tipos. E então, ó o Senhor da Terra, ela levou consigo várias mulheres dotadas de beleza e juventude, e foi para a floresta sem demora.